Eu não achei que eu iria dizer isso tão cedo, mas devido ao último capítulo, parece que Kenjaku finalmente foi derrotado. Yuta Okkotsu acabou realmente passando a navalha, passando a peixeira no pescoço do vilão. 90% das ações ali do Takaba, 10% da sagacidade do Yuta. Eu tentei falar um pouco sobre isso no vídeo, mas parece que os fãs do Yuta não quiseram meio que conversar nos comentários. Eu acho que eu nunca recebi tantos xingamentos, mas a gente segue aqui para falar sobre os acontecimentos do final do capítulo 243, sobre quem é essa pessoa, quem é este ser que herdou a vontade do Kenjaku. A gente tem ali uma pequena fala, um pequeno pensamento, na verdade um pequeno dito ali do Kenjaku sobre a pessoa que herdou sua vontade. Não se trata da sua consciência, mas do seu mesmo propósito, do seu objetivo, e sobre por que Tengen pode ser essa herdeira da vontade do grande vilão. E sabe quem também pode herdar a vontade aqui do like, de se inscrever no canal? É você! Não faça aí como o Yuta, que pode ter colocado um caos no mundo através do Tengen. Seja aqui através do nosso inscrito, através do botão do like, para você impulsionar ainda mais os nossos vídeos do canal do Geek Brasil. Assim você ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais. Então senta o dedo no like com vontade e também se inscreva aqui com vontade para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Bom, desde quando a gente observou a aparição do Tengen, na verdade suas primeiras menções lá na saga do Receptáculo Estelar, a gente já começa a medir que o personagem sempre foi alguém suspeito, né? De que a personagem sempre foi alguém suspeito. A gente começa logo de cara, na apresentação dela ali, no capítulo 145, a Tsukumo, ela lhe confronta, questionando por que ela havia se trancado na tumba. E Tengen disse que achou que a Tsukumo era aliada do Kenjaku. Eu não acredito que essa seja realmente a ideia da personagem, achar que a Tsukumo seja aliada do Kenjaku, sendo que os dois sempre tiveram objetivos diferentes. Tudo bem que o Tengen acaba dando ali uma explicação de não pode sentir, não pode ler o coração das pessoas, mas essa explicação não me convenceu tanto assim não. A Tsukumo também lhe confronta ali no capítulo 202, questionando por que não escolheu outro receptáculo, e a mesma responde que apenas aceitou a realidade. Ou seja, ela mesmo fala, por mais que eu fosse escolhendo outros receptáculos, uma hora eu ia chegar nessa parte, eu ia chegar na situação em que eu estou hoje. Então ela decidiu tomar essa iniciativa de ficar na forma como ela estava nos dias atuais. Tengen responde que a evolução aconteceria da mesma forma, e assim ela acaba mostrando para nós, acabou se assimilando aos céus e à terra por conta própria, que ela tomou essa atitude. Não foi ali por causa do Kenjaku, não foi por causa ali do Sukuna, não foi por causa de um vilão ou coisa do tipo, não. Tengen decidiu, Tengen tomou essa escolha, e isso é muito propício para que tudo pudesse acontecer de acordo com os planos do Kenjaku. Mas é bem interessante como a gente pode pensar que Tengen estava caminhando para o mesmo caminho que o Kenjaku, mas sem seguir o seu planejamento, sem seguir o seu objetivo. É como se o Tengen estivesse caminhando e o Kenjaku estivesse acompanhando o vácuo do percurso que Tengen estava fazendo ao longo da história. Outro ponto interessante aqui, que eu acho bem crucial para a gente comentar, que eu fui reler os capítulos, né, do 202 ao 207, 208, e uma das informações interessantes é que o Tengen ocultou a informação de que a expansão do Sukuna era uma expansão sem barreira. Quando a gente vai lá no capítulo 206, vocês vão observar que a fala do Tengen é no pensamento dele, então ele não passa essa informação para Tsukumo. O Chozo, ele recebe essa informação por causa ali de um raciocínio dele, de um pensamento dele sobre a expansão do Sukuna. Ele não recebe essa informação do Tengen, então ele acaba chegando a essa ideia e o Gojo vai para a luta sem ter essa informação. Então o Tengen poderia ter passado essa informação para o Chozo, mas ele
não passou, o que acaba sendo uma ocultação, de fato, sobre o Gojo ir pra batalha sem saber, talvez, de que a expansão do Sukuna fosse uma expansão sem barreira, porque o Tengen omitiu essa informação de propósito. E aí, como eu falei pra vocês, no capítulo 145, Tengen decide ali se assimilar, né? Ele fala no capítulo 145, ele decide se assimilar aos céus e à terra, mesmo tendo outros receptáculos para se assimilar. E basicamente foi uma decisão dela chegar nesse ponto. Um ponto bem específico para o Kenjaku lhe utilizar. Como eu falei para vocês, parece que o Tengen, ele fazia ali todo o movimento, fazia todo o planejamento e o Kenjaku ia se adaptando aos movimentos do Tengen. É bem interessante esse ponto, não quer dizer que os dois estivessem se compactuando ali com essa informação, com esses pontos, mas o Kenjaku estava se aproveitando dessas deixas que o Tengen estava deixando. E aí vem a máxima, né? Vem a máxima de que o Kenjaku fala no capítulo 206 que os feiticeiros não deveriam confiar no Tengen, porque ela está usando o jogo do abate para um propósito, para algo, né? Que a gente ainda não sabe o que é, mas agora o Kenjaku sabe, e ele acredita que a visão do Tengen para o jogo do abate também era algo relacionado à sua vontade, para o seu propósito, e por isso que ele deve ter falado ali de que basicamente Tengen acabou herdando a sua vontade. É claro que a gente tá achando, teorizando aqui que pode ser o Tengen, né? Não tem nada confirmado ainda que seja o Tengen, mas tudo leva a crer que seja. Se não for, eu realmente vou estar caindo do cavalo. Mas, de todos os pontos que foram colocados aqui, tudo se encaminha para que o Tengen seja o vilão final, ou a vilã final de Jujutsu Kaisen. E assim fica um pouco nítido, né, pra gente conversar de que o Tengen, ele não é onisciente ao ponto de ver o passado, o presente e o futuro, mas ele pode visualizar tudo que está ocorrendo no Japão atualmente. É como se ele fosse ali, ele tivesse a visão de geral, né, no presente. Ele não consegue ver o passado nem o futuro, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe o que está acontecendo no presente, mas ele também não consegue ler o que está no coração das pessoas. Então fica bem nítido que todo o planejamento do Tengen não estava aliado com o planejamento do Kenjaku, mas as duas coisas se casaram ao longo da história. Isso a gente vai observar através das evidências colocadas sobre os personagens. Então, no final do capítulo 243, nós temos a fala do Kenjaku. Depois de ser decapitado ali pelo Yuta, ele acaba dizendo que a sua vontade será herdada, né? De que a sua vontade original, o seu propósito será herdado por alguém. E é bem interessante porque os kanjis que o Kenjaku utiliza nessa cena é aquilo que a gente falou na semana passada, sobre o editor comentar sobre a vontade do Suguru Getou. Aqui, nesse momento do capítulo 243, o Kenjaku ele usa os mesmos termos, que é o Ichiwa, que o editor do GG acabou utilizando no guia oficial. Vocês lembram que eu comentei aqui em um vídeo de que, na verdade, o Getou não manifestou a sua consciência, mas sim a sua vontade? O que reforça ainda mais é que a vontade do Getou se manifestou naquele momento no corpo do Kenjaku. Mas agora o Kenjaku manifesta isso, né? Esse ponto realmente de que é a sua vontade. Da mesma forma como a vontade do Getou se manifestou lá em Shibuya. Isso quer dizer que alguém herdou a sua vontade, não a sua consciência. Eu não acredito que o Kenjaku vai morrer agora. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes em outro vídeo. Mas eu não acredito que ele vai passar sua consciência para outro corpo. E essa pessoa que herdou a vontade, não a consciência do Kenjaku, seja o Tengen. Mas LB, tu acha que o Tengen como vilão agora não seria forçado demais? Não seria assim algo de última hora? Cara, é complicado, é no mínimo complicado você colocar aqui o Tengen como um vilão final no lugar do Kenjaku. Porém, o Tengen, ele não é uma Kaguya também, né? Não é uma Kaguya da vida, não dá pra dizer, nossa, o Tengen é uma Kaguya da vida, vai assumir o posto como vilão. Não, porque a primeira aparição dele é no capítulo 66, né? Na verdade, a primeira menção dele é no capítulo 66. E a primeira aparição dele é no capítulo 145. Já fazem ali quase 100 capítulos que o personagem apareceu.
Então, cara, já dá pra colocar ele ali como um personagem de certa relevância na trama, pra ele ser um vilão final, né? Um vilão realmente, não ao ponto de ser um Sukuna da vida, e também ao ponto ali de ser um Kenjaku, né? Porque, cara, o Kenjaku tem um puta peso como vilão, tá ali desde o começo, né? Tá desde o capítulo 9 de Jujutsu Kaisen, então tem esse aspecto, mas sobre esse ponto eu vou falar em outro vídeo, eu vou contar, eu vou realmente desabafar, mais um desabafo aqui do canal do Geek Brasil sobre Jujutsu Kaisen, mas eu vou focar sobre isso em outro vídeo. Mas falar que o Tengen vai ser forçado como vilão final, isso eu não concordo. Eu não concordo, não. Agora, reforçando um pontinho aqui, cara, o Tengen, né, ou a Tengen, de preferência ali pra você, é a maior causadora de várias desgraças em Jujutsu Kaisen. Ela mexeu com a ordem natural das coisas, lembrando que a ordem natural das coisas é que existisse realmente maldições e que o mundo do Japão, né, o país ali, né, na verdade eu ia falar o mundo Jujutsu no Japão, ele basicamente era para existir como era na Era Heian, era para ter essa concepção. O que o Tengen, né, acabou fazendo, acabou criando ali, é algo que foge do normal, é algo que está fora do normal, porque ele fez uma barreira de proteção em volta do país. Isso acabou mexendo com aquilo que era o natural, acabou saindo ali da situação para o que era natural. Então é claro que você fazendo uma técnica, você fazendo ali um poder desse tamanho, você estaria mexendo com a ordem natural das coisas. E se você mexe com as ordens naturais das coisas, alguma coisa de ruim tem um personagem dessa parte, porque você está recusando tudo aquilo que se mexe com uma ordem natural. Então é um ponto importante para se frisar ali pro Tengen sobre como ele pode ter essa abordagem como vilão final. Ele também forçou esse estágio estranho em si. A gente percebe até mesmo que o Kenjaku fala: ô, que aparência bizarra é essa? Tá querendo imitar ele? Então, o que realmente chega-se num ponto de vista é que o Kenjaku tá querendo questionar ali pro Tengen sobre ele também querer chegar no corpo próximo do Sukuna. Lembra que eu falei pra vocês que todos os desafiantes do Sukuna tinham corpos especiais? A Yoruzu tinha ali o escudo na qual ela acabou... O escudo não, né? A armadura na qual ela acabou fazendo, né? Meio de inseto. Nós tivemos ali o próprio Gojo com a armadura, né? O ilimitado. Ele era ali uma forma de mexer com o corpo dele, uma criação de uma armadura. Nós temos depois ali o Kashimo também manipulando seu corpo para criar um corpo perfeito. Os 3 adversários do Sukuna tiveram manipulações em seus corpos. E o Tengen também. O Tengen está caminhando para ter uma manipulação no seu corpo da forma máxima que podemos enxergar em Jujutsu Kaisen. Ele também está conectado de alguma forma ao receptáculo estelar e aos 6 olhos. A gente não sabe como é essa conexão do personagem ali com os 6 olhos. Se foi ele que criou, se foi ele que puxou ali da energia amaldiçoada e criou os 6 olhos, se ele acabou gerando os 6 olhos, se é algo herdado ali através do seu sangue e o clã Gojo veio se originando através das eras, através disso, nós não sabemos como ele é vinculado aos 6 olhos, mas se alguém consegue ter uma habilidade dessa ligada a você, cara, você tem alguma coisa diferente. Você tem alguma coisa diferente. Então o Tengen é um personagem bem curioso e bem complicado para ser um último vilão. Outros 2 pontinhos aqui interessantes sobre o Tengen é que ele agora pode ter se tornado uma maldição por completo. Depois que o Kenjaku absorveu ali a Tengen, ela pode ter virado 100% maldição. Antes ela era mais ou menos humana, mais ou menos maldição, um pouquinho mais maldição do que humana, por isso que o Kenjaku conseguiu manipular o seu corpo, mas agora ela pode ser 100% maldição, o que acaba deixando a mente dela um pouco mais desconectada dos seres humanos, e por isso que o plano do Kenjaku acabou sendo herdado por ela. E o Yaga disse no capítulo 66 que Tengen, né, se a Tengen não se assimilasse, ela se tornaria inimiga da humanidade. Essa é uma fala do Yaga lá no capítulo 66 e quase 200 capítulos depois nós estamos observando isso acontecendo em Jujutsu Kaisen, que Tengen pode se tornar inimigo da humanidade a qualquer momento. Esse é o caminho. Tengen pode sim se tornar esse grande inimigo na qual todo mundo vai ter que se reunir para lutar.
contra ela. When you will come back, never